Olá, boa noite. Seja bem-vindo para mais uma live da nossa série. Hoje o tema da live é aprendendo a prosperar, aprendendo a olhar para o sucesso. Qual é o preço do sucesso nas nossas vidas? Boa noite. Sejam bem-vindos. Enquanto todo mundo vai chegando, se você... Boa noite, Aldrin. De vez em quando eu respondo, acho que eu respondi um e-mail para você, né, Aldrin? Das minhas cartas de domingo. Quem ainda não recebe minhas cartas, depois da live você pode voltar alguns stories. Hoje eu deixei o link para se inscrever, é gratuito. Você só precisa deixar os seus dados para receber. Hoje eu também falei sobre sucesso, eu contei a história de um cliente, né, que chegou querendo desistir de tudo. E muitas vezes, boa noite, muitas vezes isso tem a ver com as nossas lealdades, com repetições, às vezes com o cansaço dos desafios. Oi, Jaci Júnior, a gente se conheceu durante uma viagem. Como é que tá Dubai? Ele está sempre fazendo a Ponte Brasil-Dubai. Faz um trabalho bem interessante. Tudo bem, querido? Então, enquanto as pessoas vão chegando, envie essa live para alguém que você sabe que está, às vezes, num momento difícil em relação ao próprio sucesso, em relação ao próprio trabalho, ou se questionando, né, se perguntando qual é o caminho para o sucesso. Até uma pessoa me perguntou aqui, por onde que a gente começa, né? Então, como eu sempre preparo, né, as nossas... É vício de professor, gente, desculpem, né? Eu preparei aqui aquilo que eu considero mais rico, sabe, para todas as pessoas. Antes disso, quero saber quem que está participando dessa maratona. Hoje é a nossa 7ª live. Essa semana eu fiz muitas lives mesmo. Oi, Karen, tudo bem? Quem já está participando? Quem já viu outras lives aqui dessa série durante a semana? O que vocês estão achando? Gostaram? Acharam que trouxe algo, trouxe insight? Me contem aí para eu saber. A Elisa viu. A Elisa também está pensando se vai mergulhar na mentoria, né, Elisa? Se vai desafiar-se, né? A Juliana também disse que gostou. O nosso grupo já tem muitas pessoas incríveis, né? Cada pessoa que vai chegando. A Fátima disse que viu todas, que bom, Fátima. Cada pessoa que vai chegando vai trazendo também a sua própria inteligência, as suas próprias capacidades, e o grupo vai ficando cada vez mais rico. A Ana disse que sim, que trouxe, a Suzana disse que trouxe, deixa eu ver aqui. A Bárbara disse que é a primeira, mas quer ver as outras. Que bom, Bárbara, vale bastante a pena. Eu abordei muitos temas sobre profissão, sobre negócio, sobre aquilo que nos impede. E na semana que vem ainda vamos continuar. Então vamos lá, vamos olhar hoje para esse tema, né? Para o sucesso. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com você é... Primeiro passo, saber o que é sucesso para você. Eu amei, uma pessoa mandou uma pergunta, né? Eu ia responder na caixinha, mas deixei para responder aqui com vocês, porque é exatamente o que ela perguntou. Como saber se o sucesso está nos levando para o mais ou está nos aprisionando? E é exatamente esse ponto. A primeira coisa que você precisa é olhar para você, para aquilo que você deseja, para a pessoa que você é, para os sonhos e projetos que você tem, para aquilo que você... para aquele caminho que você deseja trilhar, e você vai definindo para você o que é sucesso. E isso para cada pessoa é diferente. Ana, mas como é que eu faço? Hoje o mundo ele tem muito esse apelo, né? Que a gente precisa de muitas coisas, que nós precisamos... O mundo está confundindo muito o sucesso com o ter, né?
E o dinheiro, o resultado financeiro, sim, é claro, ele faz parte, ele é um dos 5 aspectos que eu considero que compõem uma vida bem-sucedida. Então, a primeira coisa que você precisa fazer foi você, Karen, exatamente. Eu amei a pergunta e define exatamente o ponto que você está vivendo. Eu fiquei orgulhosa de você, porque a Karen fez o ponto da virada com a gente. Então, a primeira coisa que tamanho precisa ser esse sucesso? O que eu preciso construir? Qual o preço que eu estou disposto a pagar? O que eu ainda necessito na minha vida? Tomando muito cuidado com as comparações, porque às vezes a gente fica se comparando com o caminho do outro, o sonho do outro, os motivos da outra pessoa, mas cada ser é único, cada um de nós tem um tipo de necessidade, e eu preciso. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei qual é o tamanho do sucesso que eu necessito. E é claro que a gente vai caminhando e as coisas vão mudando e vão se transformando. Não será exatamente assim como nós projetamos, é claro que não. Mas quando você define uma direção, quando você define para que ponto você está olhando, você tem mais probabilidade de ir sendo feliz durante o seu caminho. Porque eu sempre digo que lá no final do caminho você chega e só tem o final. O grande valor está em cada passo que você trilhou. Então, também tomar muito cuidado com isso. Nós projetamos, né? Isso aconteceu comigo. Eu tinha, no início da minha carreira, pela minha própria descendência, né? Eu sou descendente de europeus, de uma região que era muito escassa de recursos, lá numa região no norte, né, da Itália. Os meus antepassados viveram aquela época do Império Austro-Húngaro, então era uma terra que não tinha tanto nutriente, eles trabalhavam em minas de carvão, então eu acabei trazendo essa característica, isso fazia parte de mim, isso é natural assim nas pessoas do meu sistema familiar, a gente traz aquele amor pelo trabalho, aquela dedicação pelo trabalho, e também um certo ar assim, de sofrimento, de dificuldade, de escassez. Então eu passei por os primeiras 2 décadas, né? Eu tenho 45 anos, mas trabalho desde os 14, então tenho 31 anos de trabalho. Digamos que os meus primeiros 25 anos de trabalho foram muito em busca de segurança, porque eu trazia aquele medo das gerações anteriores, né? E quando eu fui alcançando as coisas e cheguei lá no final e eu tinha acesso às coisas materiais, eu olhava assim, tá, mas eu não sou tão mais feliz como eu achei que eu seria. E agora? É só isso que tem aqui? Então eu fui aprendendo que a felicidade é o que a gente vai fazendo dia a dia, aquilo que a gente vai construindo, como a gente vai vivendo. E ali eu também fiz uma reconstrução do meu caminho, comecei a trabalhar as minhas questões, trabalhar minhas dores, me autoconhecer, olhar para mim. Foi aí que eu também cheguei nesse trabalho sistêmico, né? Eu não escolhi trabalhar com isso, alguém me perguntou hoje, né? Não escolhi fazer esse trabalho. Esse trabalho foi me tomando, foi me envolvendo, foi fazendo sentido para mim. E eu estou nessa direção, porque eu percebi que o sucesso tem a ver com você compartilhar com outros aquilo que você aprende, com você fazer parte de um movimento por algo maior, né? Não é só você ter acesso a bens, a viagens, a coisas, isso é muito pequeno para a capacidade que um ser humano tem. Então, é importante você verificar, primeiro, o que é sucesso para você. Segundo, qual é a direção para onde você está indo. Eu conto sempre, né, quem me acompanha há mais tempo, eu sempre falo do nosso professor, o Peter, que ele deu uma definição tão valiosa para mim, que guia muito a minha vida. Ele falou assim, o sucesso é diferente para cada pessoa. É como se fosse uma quantidade de água que nós necessitamos. Para algumas pessoas, elas vão ser felizes e vão estar satisfeitas com um copo de água. Algumas pessoas é um lago. Algumas pessoas é um grande lago, um lago gigante, transbordando. Cada uma terá o seu caminho
para alcançar aquela quantidade, aquilo que ela deseja. Cada uma precisará pagar o preço. Então você precisa definir qual é o tamanho e qual é o preço que eu estou disposto a pagar. E aí talvez vocês possam dizer assim, Ana, mas uma pessoa que diz assim, para mim o copo é suficiente, então ela não está agindo por lealdade? Pode ser. E como é que eu sei? Eu sei a partir da auto-observação. Para mim é suficiente, eu me sinto bem, eu me sinto leve ou não? Eu alcancei um determinado sucesso, mas eu sinto que eu preciso mais, que eu necessito mais, que eu posso mais, mas tem algo que me impede. Então ali eu sei que pode ter algum tipo de lealdade invisível, algum tipo de repetição, né? Hoje eu fui visitar meus pais, se vocês verem aqui, eu tô vendo, eu ganhei essa hortênsia de presente da minha mãe. E eu assim, perguntei pro meu pai, né? Porque ele é uma pessoa que tá sempre muito bem, que tá sempre feliz, uma pessoa saudável, uma pessoa, eu brinco que o percentual de gordura corporal dele é menor que o meu, e ele é um homem de 72 anos. Ele trabalha todos os dias, tá sempre no meio da natureza, sempre assim com uma força, né? E eu olhei para ele e disse, pai, da onde você tira isso assim, né? Me explica como é que é isso. E ele disse, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho um trabalho, eu tenho clientes, eles adoram o que eu faço, eu tenho a minha casa, eu me alimento bem, eu sou feliz. Então, ele é uma pessoa que está totalmente vivendo em ressonância com aquilo que faz sentido para ele, que tem valor para ele. E ele tem uma vida simples, ele é um homem simples, mas se vocês conhecerem, ele me lembra muito o Amir Klink, né? O Amir Klink, que esse navegador brasileiro que eu recomendo para todos vocês, entrem no YouTube e vejam as palestras desse homem, né? E ele diz que o ideal é que você passe pela vida, pelo menos sem deixar falando da ecologia, né? Sem deixar um rastro de poluição, que você seja alguém que consiga zerar o teu impacto ambiental no mundo, porque ele fez várias viagens ao redor do mundo e viveu meses num barco, fez várias travessias, né? E o meu pai tem uma postura parecida, né? De, por exemplo, todo o lixo orgânico dele ele enterra, transforma em adubo. Ele anda pela rua e se tem um lixo, um plástico, ele recolhe aquilo. Então ele é uma pessoa tão consciente do mundo, da natureza, da vida, do outro. Ele encontrou o modelo de felicidade dele. Eu o conheço, eu atendo pessoas, empresários, por exemplo, que têm milhões na sua conta, mas eles não alcançaram essa paz que eu vejo que meu pai alcançou. Então, para cada um de nós, a gente precisa encontrar para minha alma, para o meu movimento, para minha vida, o que faz sentido. O meu pai, por exemplo, quando ele olha para os filhos dele, né, para mim, para os meus irmãos, nós somos filhos que o respeitamos, a gente o admira, a gente se diverte com ele, né? Nós sempre queremos, assim, oferecer o melhor da nossa vida, que ele veja que a gente cuida bem da nossa vida. Então, muitas pessoas, às vezes, que têm uma conta bancária tão alta, né? Mas os filhos estão perdidos ou entram em conflito pelas questões de herança ou N coisas que vocês também, tenho certeza que vocês conhecem. Qual é a medida para você? Eu poderia terminar essa live aqui agora. O essencial você teria recebido. Qual é a medida para você? E quando a gente tem essa clareza, fica muito mais fácil de cuidar, por exemplo, do dinheiro que a gente faz, porque o apelo do consumo já não me domina, porque eu tenho clareza do que eu preciso, do que eu não preciso, do impacto que eu gero no mundo. A minha percepção é que é para esse modelo que nós estamos caminhando. Um segundo ponto que eu compartilharia com vocês, que é o que a gente trabalha muito na inteligência sistêmica, tem a ver com o que é realmente sucesso, né? Mas antes eu queria perguntar para vocês, isso que eu falei nesse primeiro ponto, né? Saber o tamanho e o que é o sucesso para vocês, faz sentido? Quando você olha e visita o que você tem buscado até hoje, você percebe que talvez poderia até precisar rever
Atrás do que você está correndo tanto? Faz sentido para vocês? Deixa eu ver aqui se vocês têm perguntas. Não, por enquanto não, né? O conto da espada foi ótimo. Sim, eu contei no sábado, na live de sábado. Fez sentido, muito sentido. Sim, sim, perfeito. Depois disso, qual que é o próximo passo? Né? Olharmos para os 5 aspectos do sucesso. No trabalho de inteligência sistêmica, esse conceito do sucesso amplo, desses 5 aspectos do sucesso, eu me lembro que nós nos debruçamos, eu e a Letícia Linhares, quando a gente começou a organizar o Liderança Sistêmica, que é um trabalho que nós criamos juntas, né? E a gente chegou nesse conceito, o que realmente é sucesso? E o sucesso, ele tem mais do que um aspecto. Hoje, nós estamos muito focados, né, no dinheiro, como a gente falou aqui. E sim, o dinheiro faz parte. Quem viu a minha live com a Márcia Alencar deve ter amado as contribuições que ela trouxe, porque ela fala de uma forma muito, muito verdadeira. O dinheiro não é essencial, mas ele é fundamental. É fundamental para a minha vida, para a minha saúde mental, para os meus relacionamentos, para eu poder viver bem a minha vida. Eu não excluo o dinheiro. Mas não é só isso. Tem mais 4 aspectos que fazem parte do sucesso. Além do dinheiro, que é quanto está custando para a minha saúde alcançar isso que eu estou buscando. E de repente, se eu começar a avaliar melhor o quanto está me custando, talvez eu possa remodelar meu conceito de sucesso. Talvez aqui vocês, na primeira parte aqui da live, definiram, não, mas eu quero isso, eu preciso disso, e o meu sonho é esse e aquele. Ok. Quanto vai custar para a minha saúde, para o meu tempo de vida finito? Isso é algo que muitas pessoas não consideram. Quanto custará para a minha saúde? Terceiro tópico. Quanto custará para os meus relacionamentos? Os relacionamentos que são importantes para mim. Em primeiro lugar, quanto custará para o meu casamento? Quanto custará para os meus filhos? Muitas pessoas saem de casa quando os filhos estão dormindo e voltam quando eles já foram para a cama. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Se isso acontece com você, verifica. Fica leve ou fica pesado quando você pensa nisso? Quarto aspecto. Esse sucesso que eu busco, isso que eu preciso fazer, o preço que eu preciso pagar por esse sucesso, ele faz sentido com aquilo que eu acredito, com os meus valores, com aquilo que é uma verdade para mim? Ou eu preciso talvez passar por cima do outro, eu preciso ter uma conduta que fere o meio ambiente, eu preciso fazer coisas que na minha alma eu me sinto agindo com violência contra mim mesmo. Isso também é algo importante. Muitas vezes, correndo atrás do dinheiro, nós violentamos a nossa própria alma. E o preço dessa postura é muito alto. Então, vamos lá, de novo. Quais os aspectos? Dinheiro. Quais os aspectos do sucesso que eu preciso considerar? O dinheiro com equilíbrio que eu faço com o meu trabalho, com o meu esforço, normal, né? Sem excluir, nem deixar que ele seja o Deus da minha vida, né? E ele é meu serviço e não eu a serviço dele. A minha saúde, o preço para a minha saúde, o preço para os meus relacionamentos, a minha verdade. E em quinto lugar, o meu legado. Que tipo de legado que eu deixo para quem vem depois a partir desse meu sucesso? Então, eu me lembro que
Em alguma live eu contei, né, que eu e o meu esposo, meu companheiro, a gente começou o planejamento, assim, da sucessão, das coisas que nós temos, das empresas, dos imóveis. Nós começamos bem cedo, assim, para fazer com calma, com tranquilidade, fazendo um planejamento tributário adequado, organizando toda a documentação, deixando tudo organizado. Por que isso? Nós fomos muito impactados por um trecho do Bert, de uma obra dele, que ele diz: deixe sua casa em ordem, de forma que quando você partir, o que fica como um presente para as pessoas que vão continuar, né? Que vão continuar morando nessa casa. Então a gente pensou muito nos nossos filhos, de deixar as coisas organizadas, né? E eu, como advogada, apesar de nunca ter advogado diretamente, né, mas lembro dos nossos estágios e tudo mais, quantas pessoas que a gente via que faleciam, por exemplo, e deixavam. Primeiro, elas tinham passado a vida inteira dando assim tudo, né? Sacrificaram família, sacrificaram saúde para uma aquisição bem robusta de bens. Mas aí depois, quando elas encerravam a sua jornada, elas deixavam esses bens, às vezes, totalmente desorganizados. Pendências financeiras, pendências tributárias, não pagamento de impostos, imóveis que não estavam no seu próprio nome, contratos de gaveta. Esse tipo de legado é uma herança que se torna muito pesada. É aquilo que poderia ser um presente, se torna uma maldição para os nossos filhos. Então, que tipo de sucesso que eu estou construindo? Que tipo de legado? Que tipo de história e de modelo que eu estou deixando para os meus filhos? Quando a gente trabalha com pensamento sistêmico, nós somos o resultado de muitas gerações que vieram antes de nós. O que eu vivo hoje, o que você vive hoje é impactado por muitas gerações. Então, agora que chegou a tua vez, qual é o teu impacto? Quais são as informações que você deixa nesse campo sistêmico de memórias? Às vezes a gente critica os nossos pais e a gente faz, às vezes, coisas bem mais graves, bem mais sérias. Então, é uma reflexão que precisa ser feita também sobre o sucesso. Primeira coisa, então, que eu falei, o que é sucesso para você, qual a sua medida? Segunda coisa, né? Verificar todos esses aspectos que compõem o sucesso, com um olhar mais amplo, com um olhar mais global, com um olhar mais profundo, para além daquilo que é só material. Terceiro ponto que eu trouxe aqui para você, né, sobre sucesso, ou quando o sucesso não chega para você, verificar se você está no seu lugar. Como assim? Se eu sou o dono dessa empresa, eu sou o dono dessa empresa, com todas as consequências. Se eu lidero esse negócio, eu lidero com todas as consequências. Eu não posso delegar essas responsabilidades para outra pessoa. Se eu estou no meu lugar, se eu sou um colaborador, se eu sou capaz de estar naquele meu lugar, e a partir desse meu lugar eu cresço. Desculpa. E é nesse lugar que eu cresço. Muitas vezes nós estamos fora do lugar tentando salvar alguém, ou nós estamos fora do lugar criticando as pessoas que trabalham conosco, criticando o dono da empresa, criticando o governo que mantém o meu salário quando eu sou servidor público. Então, todas essas coisas também impactam no nosso sucesso. A nossa postura é fundamental para que o sucesso e a prosperidade se aproxime ou se afaste de nós. Quarto ponto, se você está conectado com as suas raízes, se você está conectado com a sua fonte, porque é dali que você se alimenta, é dali que você tira a seiva para você florescer, para você criar, né? Produzir os seus próprios frutos. Quando nós negamos a nossa origem, quando nós negamos quem nós somos, quando nós negamos de onde nós viemos, nós perdemos a nossa força, nós temos menos potência. Então, isso é fundamental, né? Eu sempre compartilho com vocês, eu sempre falo disso para vocês. Se eu não sou capaz de tomar lá onde eu preciso, lá onde está o meu alimento, o alimento que eu preciso, eu posso sair pelo mundo do trabalho
buscando fora, buscando no outro, buscando na empresa, buscando no chefe aquilo que eu preciso, mas que não vai me nutrir. E isso vai me colocar como muitas vezes num lugar de uma criança que exige, que espera amor, afeto, cuidado, atenção. Isso tira a nossa força, tira a nossa presença e desvia o nosso olhar da nossa entrega, desvia o nosso olhar do nosso cliente, daquilo que nós podemos oferecer. Porque o sucesso, a remuneração, o resultado, ele é muito conectado com o impacto que nós causamos no mundo, o impacto que nós causamos no outro, a quantidade de problemas que nós conseguimos resolver ou a quantidade de sonhos que nós ajudamos a realizar. É isso que é remunerado pelo outro. É o quanto eu estou disponível e a serviço do outro para oferecer aquilo que eu tenho de melhor. Se eu não estou no meu lugar ou se eu ainda estou esperando algo que a minha criança, por exemplo, não recebeu, eu tendo a estar menos presente, eu tendo a entregar menos e aí eu tendo a receber menos também. É a lei da troca. E por último, o quinto ponto que eu elencaria que você pode analisar sobre esse tema sucesso, sobre esse tema aprender a prosperar, como que eu vou me preparando para estar no movimento que gera confiança, que aumenta o olhar, que aumenta a confiabilidade que eu passo para o outro, seja o cliente, seja o meu entorno, as pessoas que estão próximas de mim, que são aqueles que indicam o meu trabalho, por exemplo. Então, o quinto ponto tem a ver com se você suporta o peso do sucesso. Eu falei já muitas vezes sobre isso, vem muito da compreensão da inteligência sistêmica, né? O sucesso tem um peso, junto com ele vem muitas responsabilidades. Quanto maior o meu negócio, quanto mais colaboradores, quanto mais receita, mais responsabilidade, mais força eu preciso ter, mais presença, mais dedicação. Então, às vezes nós queremos as benesses, mas não queremos o peso do sucesso. Isso é uma ilusão. Isso é coisa que a criança deseja. A criança só quer o prazer, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso. O adulto sabe que precisa fazer determinadas coisas e ele faz. Essa é a diferença. Muitos de nós também temos uma postura que é assim: eu só quero fazer o que eu gosto. Eu vou me dedicar só ao que me dá prazer. E aí o que acontece? Vem uma outra pessoa que diz, eu faço o que eu gosto e também faço aquilo que é necessário. Provavelmente essa pessoa que diz que faz o que gosta e também o que é necessário, o que precisa ser feito para o resultado, ela vai ser o dono do negócio, que consegue juntar várias pessoas que só querem fazer o que gostam. Então, eu só faço essa parte, eu só faço essa, eu só faço essa. O que é o empresário empreendedor? Ele vem e conecta todas essas pessoas. Ele carrega um peso maior, ele paga um preço maior, mas ele tem um resultado maior. Isso é natural. Então, o dono de uma empresa, de um negócio, normalmente ele precisa fazer mais do que só o que ele gosta. E ele terá um resultado, ele vai ser remunerado por isso. Então, a gente precisa também olhar se muitas vezes a gente não fica fazendo aquele movimento que é do menos, de só fazer o que gosto, e às vezes nem dedicar-se a aprender algo que é necessário, aprender algo que pode levar a minha profissão, meu trabalho, meu negócio para um outro nível. Às vezes não vale a pena, é verdade, às vezes vale a pena você contratar um profissional, mas determinadas coisas só nós como líderes e donos do negócio podemos fazer, ou como profissionais liberais. Eu acho que foi ontem que eu falei na live de ontem, né? Todos nós somos empreendedores da nossa própria vida. Todos nós, profissionais, autônomos, deveríamos agir como empreendedores do nosso próprio talento, representantes, né, de nós mesmos, porque é isso. O nosso recurso é o mais limitado, a gente tem aquela determinada quantidade de tempo para oferecer e é isso. Se eu não faço o melhor, se eu não estabeleço a minha melhor entrega, o melhor valor que eu consigo colocar nisso que eu faço, eu estou desperdiçando o meu recurso, o meu talento e o dia de ontem acabou, não volta mais, eu não recupero. É dinheiro rasgado o dia que eu não produzi. Então é muito importante para quem é profissional liberal, por exemplo, também perguntar-se sobre isso.
Ok? Então esses eram os 5 pontos que eu tinha para compartilhar com vocês, né? Se vocês tiverem perguntas e quiserem colocar aqui no chat, enquanto eu reviso. Primeiro ponto, saber o que é para mim, qual é a minha medida. Segundo, considerar os 5 aspectos. Terceiro, verificar se você realmente está no seu lugar. Quarto, se você está conectado com as suas raízes. Quinto, se você realmente suporta o preço do sucesso. Se você realmente está disposto a ser autorresponsável por isso que você deseja. Fez sentido para vocês? Desses 5 aspectos, qual que mais te impactou, que te surpreendeu, que talvez foi novidade, ou que você percebeu que você precisa trabalhar em você? Vamos ver. Tem sempre um delayzinho, então eu tenho que esperar para ver os comentários de vocês. O que foi mais impactante? Ou uma pergunta? O quarto, se você está conectado com as suas raízes. A Natalícia, eu preciso trabalhar a minha criança. Também tem a ver com o quarto, com as raízes. O último, suportar o peso do sucesso. O peso e o preço do sucesso, né? Para quem disse que a Grazi, o primeiro, saber o que é sucesso para mim é medida. Nunca tinha pensado na medida. Que bom. A Yara, suportar o preço do sucesso. A Vânia, os 5 aspectos. Conexão com as raízes. Ana, como foi para você suportar o peso do sucesso no começo? Nós tendemos a... Para mim foi assim, eu me sentia culpada. Eu sentia culpa, então se eu ficava muito feliz, por exemplo, parecia que eu ficava culpada. Eu conto às vezes nas lives, né, que uma vez eu e os meus irmãos, eu e o meu irmão mais velho principalmente, a gente levou uma lambada do nosso pai que a gente nunca mais esqueceu, né? Porque a gente achava assim, né, nós prosperamos e tudo, né? E nosso pai, ele ficou com um carro dele, hoje ele estava até contando essa história, por 17, quase 18 anos, e ele disse, eu vou andar com esse carro até não poder mais, porque um carro polui muito, e se esse carro vai pro ferro velho, imagina, olha quanto lixo que eu vou ter produzido e tal. Mas enfim, chegou um ponto que ele ia ter que trocar. E eu e o meu irmão combinamos assim, a gente podia comprar um carro para ele e tal, etc. E eu não sei se a gente comentou com a nossa mãe, alguma coisa assim, e ele ficou sabendo. E ele chamou nós dois e disse, vocês acham que se eu quiser, eu não tenho condições de comprar? Quem vocês pensam que vocês são? Vocês não têm que ficar se preocupando, se envolvendo com a minha vida. Eu faço o que eu quero com a minha vida e no dia que eu decidir, eu mesmo vou comprar esse carro. E ali eu percebi, nossa, que arrogante. Que arrogante a gente achar que, então eu prosperei um pouco mais e eu sou mais do que alguém ou qualquer pessoa, sabe? Mas nós tínhamos uma tendência a ficar culpados. E aí você quer dar para o outro, né? Contra a ordem, fora do teu lugar, para aliviar a culpa. Quando, na verdade, quando você olha, né? Hoje eu tenho filhos, é muito mais fácil compreender. Quando eu olho para os meus filhos, nossa, tudo que eles alcançam, tudo que eles conquistam, para mim é maior felicidade, né? Eu não preciso de... Aquilo que eu tenho para mim é suficiente. Eu não preciso que meus filhos façam por mim. A minha alegria é ver que eles estão realizando aquilo que eles desejam. Então, foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Como me conectar com as raízes, Vivian? Se você não está reconciliada com os teus pais, né, que são o teu canal com as tuas raízes, a geração que veio antes de você, que te deu a vida, o que você tem de mais precioso, é a reconciliação com os nossos pais, o nosso pai, a nossa mãe, do jeito que eles são, porque às vezes você se coloca no movimento de julgar, de exigir, de achar que não recebeu o suficiente, como se
os pais pudessem ter feito diferente. Eles também são pessoas comuns, normais, que também têm suas próprias dinâmicas, também têm a sua própria criança, também têm os seus pais e todas as dificuldades que eles viveram, né? Então, é ser capaz de se reconciliar com a vida como ela chegou para você. Então, toda a força dos que vieram antes chega também para você. Se você diz não para os teus pais, você diz não para eles e para todos os que vieram antes. Essa seria, de uma forma bem resumida. É claro que é todo um trabalho de autoconhecimento que a gente faz, de autodesenvolvimento, tá? O preço do sucesso, fazer o que precisa ser feito. Qual seria a raiz da insatisfação dentro do ambiente de trabalho e a tristeza com as atitudes da chefia maior com a falta de reconhecimento financeiro? Kleber, aqui essa pergunta é bem complexa. Qual seria a raiz da insatisfação dentro do ambiente de trabalho? Pode ser que você está dando mais e recebendo menos, né? Pode ser que você está fora do teu lugar, então fora do nosso lugar a gente se sente realmente insatisfeito. Você sente, aparentemente parece aqui que você sente falta de reconhecimento financeiro, mas é importante verificar também se você está fazendo movimentos de crescimento que tornem isso que você realiza cada vez mais importante para a empresa. Se você é um colaborador que está atento a o que essa empresa faz, qual o tipo de cliente que ela atende, qual a necessidade que ela tem, qual a melhor entrega que você precisa fazer na função que você realiza, nesse lugar em que você está. Se você, por exemplo, procura o teu líder para perguntar para ele como está teu desempenho, como é que está o meu desempenho, o que eu poderia fazer melhor, me dá um feedback, o que você sente que eu poderia aprender. Porque às vezes nós colaboradores temos uma postura de reivindicação, né? De achar que não somos reconhecidos, mas não nos colocamos num movimento de sermos vistos, de que o nosso trabalho realmente apareça, que o nosso trabalho faça diferença, entende? Então verifica também a tua postura, porque às vezes tem os dois lados, sabe? E aí será quase inevitável para a liderança reconhecer você. Normalmente é essa experiência que eu tenho dentro das empresas, sabe? E eu já tive muitos colaboradores na minha vida. Tenho muitos, né? Meu esposo, a gente tem muitos colaboradores. Não tem como não sentir essa culpa, Yara. A gente precisa ser capaz de carregar esse peso do sucesso. Porque a gente sente culpa em relação às pessoas do nosso sistema, da nossa família que não alcançaram algo. Mas quando você olha para eles e percebe o que eles desejam para você, o que os nossos pais desejam para nós, você vai verificar que não tem sentido a culpa que nós sentimos, porque o desejo deles é a nossa prosperidade, é o nosso crescimento, tá bom? É isso, gente. Então, passou bem rápido, né? Obrigada pela companhia. Deixa eu ver se eu respondi todos mesmos. Culpa, sucesso. Meu pai queria ficar rico. A Marlete. Então, Marlete, culpa pelo sucesso. Meu pai queria ficar rico e talvez ele não alcançou esse objetivo. Então, pode ser que você fique com essa sensação que se você alcança, é como se você passasse por cima dele. Porque nós, filhos, às vezes, a gente tem movimentos de lealdade onde é como se a gente dissesse assim: querido papai, querida mamãe, já que vocês não conseguiram, eu também não consigo. E assim, esse é o meu jeito de amar vocês, esse é o meu jeito de ser leal, esse é o meu jeito de mostrar meu amor e a minha lealdade. Só que uma postura assim acaba colocando ainda mais peso sobre eles, sobre a vida deles, né? É como se quando você se sabota e quando você não alcança aquilo que você deseja, e isso é movido por uma lealdade, é como se você colocasse ainda mais peso nisso que o teu pai não conseguiu realizar. Então, sempre pensar o que homenageia os meus pais, o que o teu pai desejaria para você, se você perguntasse para ele. Eu tenho certeza que ele vai dizer: eu quero o teu sucesso, eu quero que você alcance o que você deseja, e o meu destino eu cuido, eu dou conta. Isso vai nos liberando, é um processo, é um exercício, ok?
Então, o que eu trouxe para compartilhar hoje com vocês era isso, né? Quem veio só para a live, obrigada pela companhia. E agora eu vou usar 1 ou 2 minutinhos para tirar dúvidas sobre a mentoria sistêmica, né? Alguns de vocês me perguntaram qual que é a diferença, como é que é o trabalho da mentoria. Então, eu vou falar um pouquinho, assim, para quem tem dúvidas, né? A mentoria sistêmica é um trabalho que eu faço bem focado, eu uso inteligência sistêmica aplicada. O que é isso? Em cada situação, em cada dificuldade que você está vivendo na sua profissão, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida, vamos olhar para isso a partir da inteligência sistêmica? Vamos olhar para isso a partir dos princípios sistêmicos que regem a nossa vida? Então, é um trabalho que é todo embasado na inteligência sistêmica e também na minha experiência com gestão, com negócios, com marketing, com posicionamento de mercado. E a gente trabalha nesse grupo a partir das necessidades que cada pessoa vai trazendo. Então o que está sendo difícil para mim? Isso, eu trago para o grupo, a gente olha e todos nós crescemos juntos. No final é como se fosse um quebra-cabeça, assim, no início a gente fica olhando e pensando, nossa, eu não vou conseguir, é muita coisa, né? São muitos aspectos para olhar. Mas a cada encontro parece que a gente vai resgatando um pedaço, uma parte de nós, e no final o quebra-cabeça fica completo. Então, esse é o trabalho, basicamente o trabalho da mentoria. Até dia 10 de novembro, ainda dá tempo. Na verdade, a mentoria em si vai começar em janeiro, né? Até dia 10 de novembro ainda dá tempo de entrar e receber 2 encontros extras que eu vou fazer, que é o encontro, eu tô chamando de pré-mentoria, que é preparação mesmo para os encontros da mentoria de janeiro, onde a gente vai pegar bem firme, bem profundo. Mas agora eu estou fazendo esses encontros para a gente olhar para esse ano, para aquilo que nós vivemos, para aquilo que foi difícil e como que eu me coloco diante disso e como que eu olho para o futuro, como que eu olho para os meus próximos passos. Então, se você sente que é o teu momento, que você tem um negócio que paralisa, que não vai, que tem coisas que se repetem, ou você se sente que está sendo leal a alguém do teu sistema, mas não conseguiu sair desse movimento, a mentoria vai te ajudar. O foco dela é profissão, trabalho, sucesso. Embora a gente sempre vai olhar para as questões da pessoa, as questões das nossas raízes, as questões do nosso sistema, porque é lá que tudo começa. É lá onde as nossas crenças são criadas, é lá onde nós formatamos esse primeiro modelo de liderança, né? Olhando para o nosso pai, olhando para nossa mãe, a mãe com quem nós aprendemos a servir, o pai com quem nós aprendemos a ter coragem e a ir para o mundo. Então a gente sempre volta também para os movimentos originais. O que me dá força para que eu vá como um adulto, como alguém autorresponsável, como alguém que transborda e que tem muito para servir com o meu trabalho e a minha profissão. Então, se você conhece alguém, também pode encaminhar essa live, né? Ou se você percebe que sim, que está nesse momento, é o momento de fazer parte da mentoria. Vai ser um prazer estar com vocês. A gente tem uma brasileira que mora no Canadá, que vai fazer parte. Tem uma brasileira que mora na Holanda, que vai fazer parte. Então, é um grupo de pessoas de vários lugares do Brasil. E a gente vai criando uma inteligência coletiva, né? Cada grupo vai criando o seu próprio movimento, vai atraindo determinadas forças e todos nós aprendemos junto. O crescimento e o aprendizado é mais acelerado nesse modelo de trabalho. Essa é a experiência que eu tenho tido com os grupos até então. Já tem data e já tem valor. Se você quiser, Natalícia, manda um direct para mim, tá? Que aí, na minha bio, boa pergunta, onde tem essas informações? Na minha bio tem um link e faça parte da mentoria sistêmica. Clicando ali, tem as datas, tem os valores, tem o WhatsApp da Andresa, se você quiser tirar mais alguma dúvida, então tem um botãozinho do WhatsApp. Tem, deixa eu ver o que mais, tem o link com os valores, se quiser fazer a inscrição já direto já dá para fazer, tem tudo bem explicadinho, tá?
Se a mentoria ajuda na transição de carreira, com certeza, Vivian. Inclusive, tem várias pessoas na mentoria que já estão no grupo que estão vivendo exatamente esse movimento de transição de carreira. Algumas já estão no processo, algumas estão planejando para o ano que vem. Tem uma pessoa, por exemplo, que faz parte, que é professora universitária, e ela faz parte de uma comissão de empreendedorismo, mas ela está fazendo um processo de transição para daqui 2 a 3 anos, e ela já entrou na mentoria para trabalhar a postura e para planejar essa transição. Então, tem muitas pessoas, sim, e ajuda, sim, com certeza, porque a gente desenvolve muito a postura, tá bom? Então, na minha bio aqui do Instagram, tem as informações. E se vocês quiserem também enviar um direct, amanhã a Andresa vai respondendo vocês, eu vou respondendo vocês à medida que vão chegando as dúvidas. Obrigada, valeu a pena estar aqui hoje. E amanhã espero vocês. Inclusive, deixa eu ver o tema da live de amanhã para falar para vocês. Eu acho que é... Vamos ver aqui. Eu acredito que amanhã é liderança sistêmica. Um bom tema para segunda-feira, né, gente? Exatamente. Os princípios da liderança sistêmica. Amanhã, no mesmo horário de hoje, 21h15, tá bom? Obrigada pela companhia. Por quanto tempo é a mentoria? Esse próximo grupo ele vai ser um grupo de 4 meses, mas quem entrar agora vai participar dos encontros de novembro também, que são 2 encontros. Então, vai durar 6 meses, vai começar agora em novembro, tá bom? Qualquer dúvida, chamem a gente, que nós estamos à disposição. Tem um link de WhatsApp também na minha bio. Tá escrito Fale com a Equipe. Se você clicar ali, vai direto no WhatsApp e a gente vai tirando todas as dúvidas. Um beijo, boa noite e até amanhã. Amanhã a gente vai olhar para liderança sistêmica.